Bem, irmãos, na semana passada nós estudamos o Salmo 103, lembrando que nós estamos falando sobre a nossa alma, né? Mas, embora eu não esteja repetindo isso, mas nós estamos falando, para ser mais específico, sobre a santificação da nossa alma, a forma que Deus trabalha nas nossas almas para que nós possamos cada vez mais ser mais parecidos com Cristo. E hoje nós estaremos vendo também sobre a nossa alma, lidando com as ansiedades e preocupações excessivas. Tem alguém aqui que é preocupado? Não precisa nem levantar a mão, né? Tem alguém ansioso aqui? Né? Não precisa nem se manifestar, eu sei disso, né? Eu sei porque nós somos nós, né? Então eu sei como é que funciona. Para isso, abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Lidando com as ansiedades e preocupações excessivas. Mateus capítulo 6, estaremos lendo do versículo 24 até o versículo 34. Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 24. Lembrando que aqui nós estamos no meio do sermão da montanha, né, no sermão do monte. E Jesus ele traz um ensinamento aqui sobre as ansiedades, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Um grande ensinamento aqui, né? Jesus, durante o seu sermão, se você observar no começo do capítulo 5, Jesus ele subiu a um monte e de lá ele começou a ensinar os seus discípulos. E aqui nós estamos no meio desse sermão, né? E dentre os muitos ensinamentos que nós temos, Jesus ele ensina aqui a respeito da ansiedade. Eu sei que quando nós falamos sobre ansiedade, tem outro texto na Bíblia, né, que mostra muito a respeito disso também, né? Na verdade, a respeito de Jesus, ele visitou uma casa e aí ele trouxe um ensinamento sobre a ansiedade para uma certa mulher. Alguém se lembra o nome dela? Exatamente, Marta, né? Jesus visitando a casa de Marta e Maria. Então você se lembra que Maria assentou-se aos pés dele para poder ouvir a sua palavra. Marta, porém, andava ansiosa com muitos trabalhos de casa. E o que Jesus disse para ela? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então eu sei que quando se fala sobre ansiedade, muitas pessoas utilizam aquele versículo, né? Porque o próprio Jesus ele diz, estás ansiosa com muitas coisas. Só que nós vamos usar esse texto no futuro, mas para falar a respeito das prioridades. Maria escolheu uma prioridade, Marta não.
né? Então a boa prioridade, né? A prioridade correta. Marta não. Então nós vamos estar usando esse texto no futuro para falar sobre as prioridades, né? Que também tem a ver com a santificação. Mas hoje, olhando nesse texto aqui, nós vamos ver sobre as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Como eu disse, semana passada nós estudamos o Salmo 103, onde Davi ele conversa com a sua própria alma. Você lembra disso? E Davi, ele olhando para a sua própria alma, ele começa a dizer, e uma coisa que nos chama muita atenção, é que Davi, ele diz no versículo 3, ele diz, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quais enfermidades? Físicas? Não, enfermidades da alma. Davi está falando com a sua alma. Então nós não podemos desconsiderar o fato de que existem enfermidades, problemas que devem ser cuidados na nossa alma. Então a nossa alma, ela pode ser ferida, machucada, ela pode estar problemática e ela precisa de tratamento. Lembra que o que é a nossa alma? Se lembra que o homem ele é composto por corpo, alma e espírito. Falamos sobre a santificação do espírito, estamos falando sobre a alma e no futuro nós vamos estar falando sobre o corpo. O nosso espírito é aquele que interage com Deus. Nascemos espiritualmente mortos, mas em Cristo nós somos vivificados. E aí, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos a ter contato, relacionamento com Deus. Nós estamos falando sobre a alma é a fonte das nossas emoções, é o nosso jeito de ser, né? O nosso temperamento, os nossos sentimentos, tudo flui da nossa alma. E existem problemas em muitas almas que precisam ser tratados. Então, por que nós estamos estudando tudo isso, irmãos? Não é simplesmente para a gente ter um entendimento, agora eu sei que o homem é corpo, alma e espírito, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Não é simplesmente o fato da gente saber, mas é para nós podermos receber o tratamento ideal da palavra de Deus. Quando nós entendemos a nossa composição, corpo, alma e espírito, nós podemos entender melhor a forma com que Deus trabalha na nossa vida. Então agora nós já sabemos, ansiedades, elas fluem de onde? Da nossa alma. Ansiedades são problemas onde? Na nossa alma. Preocupações em excesso são problemas que fluem de onde? Da nossa alma. Né? Então, lembrando que tudo está entrelaçado. Problemas espirituais geram problemas na alma. E problemas espirituais que geram problemas na alma trazem consequências para o nosso corpo. Né? E a gente vai estar falando sobre isso aí mais adiante, tá bom? Então, hoje à noite nós vamos estar falando sobre um problema da alma do ser humano que eu acredito que seja um dos principais. Porque, irmãos, quantas pessoas, principalmente na atualidade, quantas pessoas vivem ansiosas e preocupadas com as coisas dessa vida? E acaba que essas preocupações com as coisas dessa vida, ou seja, coisas que não vão trazer benefícios nenhum para o reino de Deus, coisas que não vão nos acrescentar em nada espiritualmente. Pessoas ficam amarradas com preocupações com as coisas dessa vida, ansiedade, né? Pessoas ficam muito ansiosas. Então esse é um problema que flui da alma, mas que quando você busca conversar na sociedade sobre isso, porque a sociedade mesmo admite que a ansiedade e a depressão são dois dos principais problemas que existem hoje no ser humano. Ansiedade e depressão. Com certeza, se você não se encaixa numa dessas duas categorias, você conhece alguém bem próximo de você que ou é uma pessoa muito ansiosa ou é uma pessoa depressiva. Verdade ou não é? Não é verdade? Eu creio que todos nós aqui conhecemos pessoas assim, mas por quê? Porque esses são os males do século. E o problema é que quando nós conversamos sobre isso lá fora, quando conversamos com pessoas que não entendem sobre esse assunto de forma bíblica, da forma que Deus descreve, eles encaixam esses problemas na alma em categorias chamadas de transtornos. Você já notou que tudo é transtorno hoje? Irmão, se você puxar lá e buscar, né, quais os transtornos que aí você vai que existem, né, aí você vai ver que de poucos anos para cá surgiram muitos transtornos. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno disso, daquilo. E inclusive quando se fala sobre a ansiedade, também as pessoas encaixam
né, a ansiedade num certo tipo de transtorno. E eu vou usar aspas aqui porque realmente são aspas, né? Por que eles falam que é um transtorno? Porque atrapalha a vida da pessoa, causa transtornos no dia a dia. Pessoas que têm ansiedade, elas deixam de viver a sua vida, né, e vivem em função da ansiedade. Então, transtornos, inclusive com relação à ansiedade, existe aí um transtorno chamado TAG. Você já ouviu falar sobre TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. E aí o que eles querem inculcar na cabeça das pessoas é que, não preocupa, isso é uma doença, é um transtorno, e você precisa de tratamento. A questão é que esses transtornos não se podem ser definidos ou diagnosticados com exame clínico. Você já reparou isso? Doenças, elas são diagnosticadas por exames clínicos. Mas como que vai fazer um exame clínico para definir ou para diagnosticar uma depressão? Você já ouviu alguém que deu um diagnóstico de depressão porque fez um exame de sangue? Não. Por quê? Porque, irmãos, depressão não é doença. Não é doença. Então tem certas coisas que o mundo quer inculcar em nós. Por quê? Se a depressão, se eu me convencer que a depressão é uma doença, então eu vou ter que reconhecer que ela pode ser tratada com medicamentos. E depressão não pode ser tratada com medicamentos. Jamais. O que vão ser tratados são os sintomas da depressão, mas a depressão não pode ser tratada com medicamentos. Da mesma forma, a ansiedade, ela não pode ser tratada com medicamentos. Por quê? Porque a ansiedade não é uma doença, é um estado da alma. E coisas relacionadas à nossa alma, nós só podemos curar com a palavra de Deus. Não existe outro jeito. Não existe. Pode ser o melhor psicólogo, psicanalista, psiquiatra do mundo. Não existe cura para a ansiedade, para a depressão e para diversas coisas, a não ser pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que liberta. Cristo traz libertação para esses males da nossa alma, que geram problemas no corpo. As pessoas querem inculcar na nossa cabeça, por exemplo, que alcoolismo é uma doença. Você já ouviu isso? Alcoolismo é doença. Não, alcoolismo não é doença, é a escravidão do pecado. E a pessoa precisa de libertação em Cristo, ela precisa de Jesus Cristo. Então, problemas na nossa alma, né? Então, quais seriam as nossas preocupações? Quais seriam as nossas preocupações atualmente? Quais seriam as nossas preocupações? As maiores preocupações do ser humano, e agora nós estamos falando de cristãos, tá bom? Nós que temos a certeza de que nós somos salvos, as maiores preocupações que nós temos, bem-estar da família, afinal de contas, quem não gostaria de ver a sua família bem? São preocupações, só que pessoas, elas se preocupam em excesso com isso. O bem-estar da família, pessoas cristãos, tá? Têm medo de ficar gravemente doente. Você já encontrou algum cristão assim, que tem medo de adoecer de forma grave? Cristãos que têm medo de morrer, preocupação com envelhecimento. Que isso, mas tem isso? Tem. Preocupação com envelhecimento. Pessoas que têm ansiedade ou preocupação com bem-estar financeiro, medo de ficar desempregado, medo de assalto, acidentes, buscando a aprovação dos outros, e a pessoa fica ansiosa porque puxa, afinal de contas, o que eles vão pensar de mim? E aí eles buscam a aprovação de outras pessoas, né? E, enfim, é uma infinidade de coisas que tiram a nossa paz. E quais são os problemas que isso nos causa? Os problemas que isso causa nas nossas vidas é tristeza. Por quê? Porque quando eu não alcanço aquele objetivo que eu quero, e nós vamos ver que o texto vai falar sobre isso que nós lemos. Daqui a pouco nós vamos entrar no texto e você vai ver que Jesus, ele fala exatamente sobre isso, essas preocupações. Então, quando as pessoas não conseguem alcançar o seu objetivo, elas têm uma tristeza duradoura, ou elas reagem de forma irritadiça, né, com irritação, agressividade, dificuldade de concentração, palpitações no coração, falta de ar, dores de cabeça, dores musculares, dores no estômago, úlceras, gastrites, dores, enfim, aumento da pressão arterial,
fadiga excessiva e tantas outras coisas. Tudo por quê? Porque as pessoas estão ansiosas. E, irmãos, o que nós temos que entender é o seguinte, presta atenção nisso, nós vivemos pela fé, amém ou não? Verdade ou não é? Nós vivemos, ou deixa eu dizer, nós devemos viver pela fé, né? Infelizmente nem todos vivem pela fé, mas nós deveríamos viver pela fé. E não, essa fé que eu digo, não é apenas no momento da nossa salvação, não é só na salvação, é o começo. Aquela fé salvadora que nós colocamos em Jesus, quando nós reconhecemos que Ele é o único caminho para nós pecadores destinados ao inferno, que Jesus morreu para nos salvar, aquela fé salvadora é o começo de uma vida de fé. É o começo de uma vida de fé. Todo relacionamento com Deus deve ser baseado na fé. E a ansiedade, ela anda na contramão da fé. A ansiedade, ela vai contra a fé. Ela vai na contramão. Por isso nós temos tantos mandamentos na palavra de Deus de não sejais ansiosos, não estejais preocupados, né? Coloca a sua fé no Senhor. Então nós temos muitos ensinamentos assim. Nós acabamos de ler aqui um trecho do sermão de Jesus Cristo, e olha no versículo 24, entrando já aqui no texto que nós lemos. Jesus ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavrinha mamon aí, talvez você ache estranho, né? O que é isso? É mamon, é mamona, mamão? Não, não é nada disso. Mamon aqui é uma palavra que ela é utilizada para se referir a riquezas, tá bom? A riquezas. E Jesus ele está ensinando aqui, olha, você não pode servir a Deus e às riquezas. Na verdade, essa é a última frase, porque o conceito do versículo, Jesus diz assim: vocês não podem servir a dois senhores, ou você vai se dedicar a um e amar o outro, ou vice-versa. O que isso nos ensina? Que eu posso ser o meu Senhor, sabia disso? Você pode ser o seu Senhor. Se a sua vontade estiver acima da vontade de Deus, você passa a ser o seu Senhor. E é impossível alguém que sirva-se a si mesmo, que busca servir a si mesmo, também servir ao Senhor. Não dá, não bate. Então, tendo isso em vista, né, aí nós entendemos que a minha vontade, ela não precisa ser feita. Na verdade, eu preciso buscar a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Esse é o servo verdadeiro. O servo de Deus, ele deve buscar a vontade de Deus. E convenhamos, irmãos, se eu fosse buscar somente a minha vontade, muitas vezes eu nem estaria aqui na igreja. Por causa do cansaço ou por causa de alguma outra questão particular, muitas vezes você não estaria aqui. Se você fosse buscar a sua vontade, você não sairia da sua casa para ir trabalhar, não é verdade? Principalmente amanhã que é segunda-feira, hein? Difícil, não é? Acordar cedinho na segunda, mas por quê? Não, eu preciso fazer. Eu não posso buscar a minha vontade, eu tenho que fazer aquilo que eu devo fazer. E nós, como cristãos, nós devemos buscar ao Senhor, a vontade de Deus. Tendo isso em vista, por que eu achei importante nós lermos o versículo 24? Porque Jesus ele começa então essa parte no versículo 25 dizendo assim: por isso vos digo. Por que ele falou por isso vos digo? Porque ele está se referindo ao ensinamento anterior. Não podeis servir a dois senhores. Por isso eu te digo, versículo 25, por isso eu te digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Uau, Jesus ele já começa aqui trazendo um ensinamento maravilhoso. Se nós parássemos, se esse assunto Jesus trouxesse somente com o versículo 25, nós já temos uma mensagem maravilhosa e completa. Mas ela se estende até o versículo 34. Mas aqui Jesus ele já trouxe o conceito aqui que ele vai ensinar, não é? Ele já trouxe aqui o principal que ele vai ensinar. Então ele diz aqui, Jesus ele transmite aqui um imperativo, uma ordem: não andeis cuidadosos.
Tem uma palavrinha nesse texto aqui, irmãos, e eu acho tão importante a gente saber disso, porque nós vamos ver a ênfase que Jesus coloca nas ansiedades, nas nossas preocupações. Por 6 vezes, nesse trecho que nós lemos, Jesus ele usa a palavra preocupação. Aí talvez você vai perguntar assim, pastor, mas no português aqui eu não achei não. Ok, porque quando foi traduzido para o nosso português, o tradutor ele fez algumas adaptações para ficar mais coerente com o texto. Mas nos originais, ele usa 6 vezes a mesma palavra que significa literalmente preocupação. Quer saber onde? Olha lá comigo. No versículo 25, ele diz assim: não andeis cuidadosos. Quem aí tem alguma palavra diferente do que cuidadosos? Como tá, irmão Dias? Ansiosos. Quem tem mais alguma palavra diferente aí? Cuidadosos ou ansiosos? Ok, originalmente, sabe qual a palavra que é usada? A tradução literal dela? Preocupação. Então, originalmente, ele diz assim: não andeis preocupados. Se você buscar, procurar esse trecho aqui, por exemplo, no grego, você vai ver ali que a palavra é a mesma, que significa preocupação. Aí depois você pula lá para o versículo 27, diz assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados? Tem alguma coisa diferente aí? Preocupados? 27. Olha, ó, que se preocupe. Irmão Dias? Ansiosos de novo. A palavra é a mesma do versículo 25, que significa preocupação. A da irmã está mais correta. Está vendo que interessante? Aí você pula aí para o versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Qual a palavra que usa aí? Preocupados. Irmão Dias? Ansiosos de novo. A palavra aqui significa, é a mesma palavra, irmãos. Ele diz ali: e quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Porque ele usa a mesma palavra que ele usou no versículo 27 e no versículo 25. É a mesma palavra. Depois, se você não tem acesso, você pode me procurar que eu te mostro, tá? É a mesma palavra. O versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. Mantânia? Preocupados. Irmão Dilson? Como? Não vos inquieteis? Não vos inquieteis. Olha só que interessante. Já mudou ali, já colocou a palavra a palavra derivada de inquietação. Já a da irmã ali manteve-se mais fiel à preocupação. Olha aqui, porque a palavra é a mesma, irmãos. Ele usa a mesma palavra, que significa preocupação. E aí você vai no versículo 34, que ele diz assim: não vos inquieteis. Irmã? Preocupeis. Deus? Inquieteis também? Exatamente. Então, a palavra é a mesma, preocupação. Não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará. Irmã Tânia, o que está ali? Porque o dia de amanhã... Oi? Preocupações, trará suas próprias preocupações. Irmão Deus, deve estar cuidará também, né? Exatamente, olha só que interessante. Esse cuidará de si mesmo, ele usa a palavra também preocupação. Você vê como é que traduziu para o português, eles fizeram uma adaptação para ficar mais coerente com o português, para talvez fazer uma conformidade ali com as frases e tudo mais. Mas, irmãos, a palavra que Jesus usa ali originalmente é a mesma. Por 6 vezes ele usa a palavra preocupação. Então, ou seja, se Jesus usa por 6 vezes a palavra preocupação, qual que é o conceito que Jesus quer nos ensinar nesse texto? A respeito das preocupações, é questão de lógica. Consegue ver aqui então a importância disso? Então, algumas particularidades desse ensino de Jesus, para nós podermos compreender melhor a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Algumas coisas aqui. Primeiro, 3 coisas. A primeira é: Jesus ele nos ensina que temos um Pai que cuida até da natureza. Até da natureza.
Ou seja, tudo está nas mãos do Senhor, é Ele quem mantém tudo, é Ele quem cuida de tudo, todas as coisas subsistem por Ele e para Ele. Ele criou todas as coisas e é Ele quem mantém todas as coisas em ordem. É Ele quem faz isso. E no versículo 26 ele diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Agora, irmãos, quando a gente para e pensa sobre isso, tem alguns passarinhos. Na semana passada eu mencionei sobre o pardal, né? Para que serve um pardal? Aí alguém depois do culto falou assim: pardal serve para fazer ninho lá nas calhas, para entupir a calha. Bom, é isso mesmo, pardal serve para isso. Não, pardal serve para dar honra e glória a Deus por causa da criação do Senhor, porque Deus criou o pardal, né? Eu não entendo por que Ele criou o pardal, mas eu não preciso entender, porque eu preciso me maravilhar, pois Deus o fez. Ou seja, alguns passarinhos que a gente olha e, puxa, isso aí, que benefício que traz para a natureza. Não importa, Deus cuida de todos. Deus cuida de todos os passarinhos. Irmão, você nunca vai ver, eu vou usar uma metáfora aqui, espero que você entenda a essência, tá? Você nunca vai ver um passarinho ali, né, de repente, não sei, um bem-te-vi, por exemplo, né? Você nunca vai ver ali, já pousou bem-te-vi ali no quintal dos irmãos, ali alguma vez, por exemplo? Sabe quando o bem-te-vi ali, ou ele pousa, ou ele numa árvore e tal, e aí ele começa aquele barulhinho dele, né? Já viu? Você nunca vai ver o bem-te-vi de repente, né, parado ali, aí você acordou de manhã, abre a janela e está lá um passarinho cabisbaixo, triste, e aí você de repente pergunta para o passarinho: passarinho, o que aconteceu? Você não está cantando hoje? O passarinho vai olhar para você e dizer assim: mas o meu Criador não me deu a minha comidinha. Eu costumo acordar todo dia e eu vou e a minha comida está lá, eu não consegui achar nada. Não, você nunca vai ver isso. Agora entenda, né? É uma metáfora, tá bom? Mas olha só, Deus cuida de todos os passarinhos, de toda a natureza, né? E após afirmar que Deus cuida, né? Deus mantém a vida até mesmo das aves dos céus, ele faz uma pergunta retórica no versículo 27. Então olha que interessante, ele fala ali, né, sobre as aves dos céus, que não trabalham, não cegam, ou seja, elas não acrescentam em nada, e Deus cuida delas. Agora ele faz uma comparação, versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados, preocupações, lembra a palavra, acrescentar um côvado à sua estatura? Agora o interessante aqui, ele está dizendo assim: olha, com todos os seus cuidados, caprichos e todo o seu trabalho, empenho, performance, tudo aquilo que você pode fazer, qual de vós que poderia acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é uma unidade de medida, mais ou menos uns 45 centímetros, talvez, se eu não estiver enganado. Quem poderia, por mais cuidado que tenha, trabalho e empenho, acrescentar um côvado à sua estatura? Agora, o interessante aqui é que quando ele fala, ele usa a palavra estatura, né? A estatura, mas essa palavra que é usada aqui como estatura não significa simplesmente tamanho né, aumento físico, tamanho físico, mas aqui está dizendo um aumento de tamanho por causa do tempo de vida. É como uma criança que nasce, quanto mais o tempo passa, ela vai crescendo. Mas por que ela cresce? Porque o tempo passa. Estatura. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: por mais que você e eu tenhamos cuidado, batalhamos, nos empenhamos e trabalhamos e pelejamos, nós nunca vamos ter a capacidade de aumentar o tempo da nossa vida para que nós possamos crescer ainda mais. Nós nunca teríamos capacidade disso. Então ele não fala só de estatura, mas ele está falando de uma estatura que vem com o tempo de vida. O tempo de vida. Nós nunca poderíamos fazer isso. Porque quem faz? Deus. Por que Deus faz? Porque Ele cuida até mesmo dos passarinhos.
Então ele está dizendo aqui, olha, Deus cuida dos passarinhos, mas você não pode, você não consegue cuidar de você, porque da mesma forma que Deus cuida dos passarinhos, é Ele que cuida da sua vida, é Ele que te acrescenta, é Ele que te ajuda, é o Senhor que te faz progredir aqui nessa vida. Né? Então, irmãos, quando o nosso coração se apossa dessa verdade, nós começamos a descansar nas mãos de Deus. Por quê? Porque a ansiedade não resolve absolutamente nada. Nada. A ansiedade não resolve. Não resolve. Então não adianta, por mais que a pessoa seja ansiosa e trabalhe, labuta e busca, se a dependência dela não estiver totalmente no Senhor, ela não vai conseguir absolutamente nada. Pode ser que por causa da sabedoria e do empenho ela consiga certas coisas nesse mundo, pode ser que ela consiga certas posições e cargos, por causa da sua preocupação, ansiedade, que fez com que ele trabalhasse ainda mais, pode ser que consiga. Mas ele jamais poderá olhar para o céu e render graças ao Senhor, porque ele não vai poder dizer o seguinte: Senhor, eu confiei em Ti e o Senhor me colocou onde eu estou, então toda honra e glória e agradecimento ao Senhor, gratidão ao Senhor. Ele nunca vai poder fazer isso. Por quê? Porque aquilo que ele conseguiu com o seu próprio esforço, independente do Senhor. E nós vamos falar sobre essa questão do esforço, que é importante nós trabalharmos e nos esforçarmos, mas em dependência a Deus. Por exemplo, irmãos, nós temos responsabilidades nesse mundo, concorda comigo? A gente tem. Mas nós não podemos viver oprimidos pelas responsabilidades que nós temos nesse mundo. Nós não podemos. E o que nós encontramos hoje são pessoas que querem cumprir as suas responsabilidades nesse mundo, mas de forma ansiosa. De forma ansiosa. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina, Salmo 147, versículos 7 a 11. Nós falamos sobre os passarinhos, né? Olha lá. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Em outras palavras, o Senhor não se agrada na força do homem, nas pernas, por mais fortes e corredoras que o homem tenha, o Senhor, Ele não se apoia nisso. Ele não se agrada disso. Mas Ele se agrada daqueles que colocam toda a sua dependência na misericórdia dEle, no poder dEle. Aqueles que continuam fazendo o que tem que fazer, mas na dependência dEle. Por exemplo, um grande problema que nós temos hoje, que traz ansiedade para muitas pessoas, é 1 Timóteo 5,8, usado de forma errada. Ele diz ali: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que diz ali? Negou a fé e é pior do que o infiel. Aí você pergunta: pastor, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Irmãos, quantas pessoas vivem ansiosas porque querem dar tudo do bom e do melhor para os filhos, querem proteger a sua família de uma forma ansiosa, né? E aí nesse anseio, nessa ansiedade de colocar as coisas dentro de casa, cuidar da família e fazer isso, eles acabam vivendo vidas ansiosas. Por quê? Não, eu preciso cuidar da minha família. E aí eles deixam Deus de lado, a dependência de Deus de lado, porque, não, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha família. E aí eles vivem vidas ansiosas. Pais que vivem vidas ansiosas porque os filhos não estão exatamente como eles gostariam que fosse. E aí, ao invés de orar e se colocar na dependência do Senhor e trazer a instrução para os filhos, o que é melhor? Não, eu vou viver ansioso. E aí a pessoa vive preocupada.
Nós temos que cumprir essa tarefa. Mas, irmãos, na ansiedade não. Então, pessoas vivem ansiosas porque eu preciso cumprir essa tarefa. E aí pessoas ficam apreensivas demais. Não, mas os meus filhos precisam fazer faculdade. E aí trabalha, por quê? Se eu não pagar as faculdades dos meus filhos, quem vai pagar? Os meus filhos precisam disso, daquilo. E aí a pessoa trabalha, deixa as coisas do Senhor e, porque se eu não comprar, quem vai comprar? Então a pessoa vive ansiosa com essas coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. E aí nessa ansiedade pelas coisas desse mundo, acaba que deixa as espirituais de lado. Aí chega no final, mais adiante, aliás, no futuro, ele vai olhar e dizer assim: puxa vida, cumpri o meu papel, dei tudo o que eles precisavam, dei tudo que a família precisava, mas a pergunta é, e espiritualmente? O que ficou? Consegue ver o quanto muitas vezes a pessoa coloca os olhos nas coisas desse mundo e se esquece das espirituais? Por causa da ansiedade. Um outro exemplo que nós temos, irmãos, é em Salmo, olha lá. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele não está dizendo aqui que a sentinela precisa ser tirada, os guardas precisam ser dispensados. Ele está dizendo ali que se colocar sentinelas e guardas na cidade ou na casa, mas o Senhor não guardar, tudo isso é inútil. Ou seja, a sentinela, os guardas precisam estar lá cuidando das coisas, mas quem que faz todo o trabalho? O Senhor. E quando nós agimos independentemente do Senhor, diz ali: inútil vos será levantar de madrugada. E quantas pessoas levantam de madrugada, na labuta, para trabalhar e ganhar o pão de cada dia? Por quê? Porque se eu não trabalhar, ninguém vai me dar. Só que se eu não trabalhar, ninguém vai me dar, as pessoas vivem extremamente ansiosas com as coisas dessa vida. O conceito aqui, irmãos, é o seguinte: nós não podemos deixar de fazer as coisas dessa vida, porque nós estamos nesse mundo e nós estamos envolvidos com ele. Você precisa levantar cedo, precisa trabalhar, precisa trazer o pão de cada dia para a sua família, precisa cuidar das coisas, realmente, precisamos fazer. Mas não de forma ansiosa. E a questão é que existem muitas pessoas que estão ansiosas por essas coisas. Muitas pessoas ansiosas. Esse não é o plano de Deus. Nós vemos essa verdade aí, olha lá o versículo 28. O versículo 28, ele diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Ou seja, eles não somam em nada. Mas diz ali no versículo 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ele usa o exemplo de Salomão aqui, um grande rei, poderoso, com muitas riquezas, se vestia bem, poderoso. Mas tudo que Salomão tinha veio de quem? Do Senhor. Deus deu. E é assim da mesma forma, irmãos. Então nós precisamos crer nisso. Qual que é a importância de nós entendermos que o Senhor cuida da natureza? O versículo 30 diz ali: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, ou seja, que dura pouco tempo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aquela graminha ali que dura pouco tempo, agora nós estamos numa época de estiagem, bem forte. Você tem observado aí como é que estão as plantas e os gramados? Está feio, está seco. Ou seja, por um momento está verde, depois ele seca, e aí alguns não vão conseguir se recuperar, vai ter que ser jogado fora, vai ser queimado. Mas se Deus cuida até mesmo da graminha, da erva do campo, que está ali por um momento, mas por outro momento não existe mais, diz ali: não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?
Nós nos esquecemos que é Deus quem cuida de todas essas coisas. Quem somos nós e quem é Deus para nós? Nós fomos criados à imagem do nosso Deus, somos filhos de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, que é o maior preço já pago. Então, irmãos, quando nós consideramos isso, que nós somos filhos de Deus, isso nos traz um outro ensinamento, que nós temos um Pai que nos conhece e que cuida de nós. Nós temos um Pai que nos conhece e cuida de nós. Versículo 30 a 32, aliás, versículo 31 e 32 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele não está dizendo, irmãos, que nós precisamos simplesmente cruzar os braços e esperar. Então, se o Senhor disse que vai cuidar, então eu vou esperar, né? E aí você vai esperar a felicidade bater à sua porta, né? Olha, eu vim te trazer uma cesta básica. Olha, eu vim pagar suas contas. Olha, eu vim te trazer... Não, irmãos, não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está falando sobre ansiedade, viver ansioso por isso. Essa ansiedade de, puxa vida, o que nós vamos comer? Puxa, a carne está acabando e eu preciso comprar carne e tal. Não, puxa, o arroz está acabando e agora o que a gente vai fazer? Aí eu preciso dar um jeito, eu preciso dar meus pulos. Essa ansiedade de, puxa, eu preciso pagar a conta disso, pagar aquilo, e eu preciso... Sabe essa ansiedade que a gente fica arrancando os cabelos e... Não, ele está dizendo aqui que, no versículo 32, que essas coisas, quem procura, são os gentios. E os gentios, no conceito literal, são aqueles que não fazem parte do povo judeu. Mas no conceito geral da palavra de Deus, quando ele usa a palavra gentio, ele está querendo dizer, ele está se referindo àquele que não conhece a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, eles buscam essas coisas. Eles vivem ansiosos por essas coisas. Mas por quê? Porque eles não conhecem a Deus, não conhecem as promessas de Deus, eles não conhecem esse cuidado que somente aqueles que são filhos de Deus conhecem. Só aqueles que são filhos conhecem. E aí você pergunta para mim assim: pastor, mas todos não são filhos de Deus? Não. De acordo com João capítulo 1, versículo 12, somente aqueles que aceitaram Jesus como o único Salvador é que são filhos de Deus. Somente aqueles que já aceitaram Jesus. Ou seja, aqueles que em algum momento da sua vida, eles abriram seu coração para o Senhor e disseram: Senhor, eu sou pecador, se eu morrer nesse momento, eu vou para o inferno, porque o meu pecado me leva para lá, mas eu sei que Jesus é o único Salvador e Ele morreu para me salvar. Eu não posso tirar o pecado do meu coração, por mais que eu tente, mas o Senhor morreu para isso. Então Jesus, entra na minha vida e me salva, seja o meu Salvador. Quando uma pessoa faz essa entrega de coração para Jesus, irmãos, ela passa a ser filho de Deus. Não somente criatura, mas filho. Por isso nós temos um Pai que cuida de nós. Ele nos conhece e cuida de nós. E nós conhecemos a palavra de Deus. Olha no Salmo 37, versículos 3 a 5 e o versículo 25. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e serás verdadeiramente alimentado. Deleita-te também no Senhor, ou seja, se alegre no Senhor, busque ao Senhor, tenha a sua alegria no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O Senhor vai fazer o quê? O seu caminho. Deus vai fazer o seu caminho. E olha que interessante o que Davi diz no versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. O problema, irmãos, é que nós somos exigentes demais. Nós achamos que o cuidado do Senhor para nós é aquele cuidado assim: olha, Senhor, eu quero contrafilé todo dia, né? Passado ali na chapa, na manteiga, né? Com alguns legumes ali, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, eu quero um trabalho assim, desse jeito.
Senhor, eu quero um café da manhã assim, eu quero pão francês, né, que na verdade é brasileiro, né? Senhor, eu quero pão e eu quero leite com Toddy ou Nescau, e aí eu quero também torradas, e eu quero uma fruta, eu quero uma mamão, eu quero uma banana, e eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, não é isso que o Senhor nos ensina. Ele cuida de nós, não dos nossos caprichos. E quantas pessoas vivem ansiosas por quê? Porque tem caprichos demais nessa vida. Eu quero algo melhor, eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, e eu quero melhor, eu quero um emprego melhor, eu quero melhor, eu quero melhor. Desejar essas coisas, irmãos, não tem problema nenhum. O problema é quando nós vivemos por essas coisas. Quando nós andamos ansiosos para conseguir, para obter essas coisas. E a palavra de Deus, ela chama isso de cobiça. E por causa da cobiça, muitas pessoas andam ansiosas, preocupadas. Por quê? Porque querem controlar todas as coisas. Querem controlar. Eu acho interessante, né, quando você pega, por exemplo, a palavra controle em libras, né, você pega assim, controlar. Sabe, eu quero controlar tudo, eu quero controlar do meu jeito. Eu quero manter tudo do meu jeito. Aí quando alguma coisa não sai do nosso jeito, o que a gente faz? Puxa vida, eu estou ansioso. Eu preciso consertar isso, eu preciso dar um jeito. Por quê? Porque eu quero assim. E aí traz ansiedade para a nossa vida. Olha o que Pedro nos ensinou. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade lá, preocupações. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque temos um Pai que nos conhece e cuida de nós. Porque o Pedro disse, porque ele tem cuidado de vós. É uma promessa que nós temos. E nós não poderíamos, terminar essa meditação sem mencionar Filipenses 4. O problema é que esse texto de Filipenses 4, ele acabou se tornando um clichê. Pessoas citam esse versículo de cor. Por exemplo, eu sei esses versículos de cor, decorado. Mas a aplicação é diferente, porque olha só. Não estejais inquietos, ansiosos, preocupados por coisa alguma. Antes, ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, gratidão. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando lançamos sobre ele as nossas ansiedades e preocupações, continuando a fazer o que temos que fazer, mas na dependência do Senhor, diz o texto que ele guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. Ele guarda. O próximo versículo de Filipenses é o versículo 8. Vamos falar esse versículo de cor? De cor não, vamos falar esse versículo. Se você sabe de cor, fala de cor, mas vamos falar esse versículo? Fala comigo esse versículo junto aqui, Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando fazemos isso, o Senhor guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. Corações e pensamentos. E ele finaliza, para a conclusão aqui, ele finaliza dizendo que nós temos um Pai que nos ensina o que realmente é prioritário na vida. O último versículo diz, o versículo 33, aliás, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O texto fala sobre alimento, sobre vestuário, cuidado de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas.
Por quê? Porque Deus é justo. A minha fé prática é demonstrada por aquilo que é prioritário na minha vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa valorizar aquilo que realmente é importante na perspectiva espiritual, aquilo que vai fazer diferença para a eternidade. Mesmo que signifique ter um pouco menos daquilo que eu gostaria de ter nesse mundo, nós devemos abrir mão de muitas coisas se quisermos verdadeiramente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso significa, irmãos, que o seu emprego, ele não pode te atrapalhar nas coisas de Deus. Isso significa que o nosso lazer, o nosso descanso, não pode nos atrapalhar nas coisas de Deus. Isso significa que a nossa família, ou amigos, ou qualquer tipo de relacionamento, não podem nos atrapalhar, não pode nos atrapalhar nas coisas de Deus. A minha preocupação com saúde, a busca pelo dinheiro, até mesmo as minhas emoções, não podem me atrapalhar de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não podem, não devem. E aí, quando ele traz esse conceito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus ele traz uma conclusão, e aí nós finalizamos aqui, versículo 34. Qual que é a conclusão que Jesus diz? Não vos inquieteis ou não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou o dia de amanhã ele vai trazer as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Se hoje você tem algum mal que quer te trazer ansiedade, pode esperar, amanhã você vai ter outro, porque assim é a nossa vida. Nesse mundo, é isso. Então não adianta nós pensarmos, uma ilusão assim, não, eu quero viver uma vida sem preocupações. Sinto muito, não é assim. O próprio Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma, Ele ensinou esse conceito, de não termos coisas para cuidar nessa vida, né? Então, é desnecessário vivermos ansiosos com o dia de amanhã. Hoje você está preocupado com alguma coisa, amanhã você vai estar preocupado com outra. A conclusão que nós tiramos aqui, irmãos, para finalizar olha só. Quando colocamos a nossa confiança em Deus e buscamos o seu reino em primeiro lugar, Ele nos liberta das ansiedades desta vida, aliviando a nossa alma, e lembra-nos que o nosso Pai Celestial cuida de todas as nossas necessidades, hoje e sempre. Necessidades, não caprichos, necessidades. E o Senhor cuida de nós, amém? Por quê? Porque Ele é um Pai, nós somos seus filhos. Mas sabe de uma coisa? Nem todas as pessoas podem dizer isso. Por quê? Porque algumas pessoas não têm o Senhor como Pai. Algumas pessoas não têm a fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Algumas pessoas ainda não oraram a Jesus, entregando a sua vida para Ele salvar a sua alma. Para essas pessoas, o que Jesus diz é: vinde a mim, vinde a mim. E o Senhor, Ele diz que hoje é o dia da salvação, amém? A pergunta que fica é: Deus é o seu Pai? Se Deus é o seu Pai, confia nesse Pai. Agora, se você tem dúvida, a Bíblia diz que você pode aceitar a Jesus hoje e ter a plena certeza de que Deus é o seu Pai, e assim poder descansar nas mãos dEle. Basta cada dia o seu mal. Podem haver dias maus muitas vezes, provações diversas e privações que experimentamos de quaisquer naturezas. Existe algo que temos em nós que ninguém pode nos tirar, que é a nossa salvação. Em quem? Em Cristo, amém? Esse é o maior bem que uma pessoa tem, que uma pessoa pode obter nessa vida. Vamos ficar de pé para nós podermos orar juntos? Talvez você vai dizer assim: pastor, é tão, olhando assim, ouvindo, esse ensinamento, parece ser tão simples, não é? Isso não passou pela sua cabeça, não? Isso parece ser tão simples.
Irmãos, ninguém diz que é simples, mas é preciso. É preciso. Ou nós vamos continuar carregando os nossos fardos e preocupações com trabalho, com escola, com faculdade, com família, com filho, com diversas coisas aí, com qualquer coisa, com saúde. Ou nós vamos continuar fazendo aquilo que temos que fazer, trabalhar para cumprir o nosso papel e descansar nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Então é muito melhor confiar na mão dele, nas mãos dele, amém? Nós vamos orar e nós vamos finalizar, e eu espero que todos tenham uma ótima semana e que Deus abençoe a sua vida. Vamos curvar as nossas cabeças.